Jesus e o amor de Maria. Seja bem-vindo, eu quero acolher você agora que chega para rezar neste dia, a leitura orante da Palavra de Deus. Que bom estarmos aqui neste dia para meditarmos as Sagradas Escrituras. Meu nome é Raí, sou da Forania de Santa Teresa e Santa Terezinha e participo do grupo de oração Fonte de Água Viva. Eu quero convidar a você a se inscrever neste canal, curtir e compartilhar também este vídeo com outras pessoas para que essa graça de Deus, para que Deus possa se encontrar também com outras pessoas e alcançar ainda mais vidas, mais almas, para que Jesus possa hoje curar e transformar através dessa leitura orante da Palavra de Deus. E nós estamos vivenciando um tempo novo, iniciamos desde este final de semana o ano litúrgico, né? O novo ano litúrgico, e nós estamos vivenciando agora o tempo do Advento, e a igreja nos convida a viver bem este tempo do Advento, que é um tempo de reflexão, de espera. O Senhor que nasceu por nós, viveu, morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós, e a igreja nos convida a relembrar, a vivenciar novamente esse tempo de espera do Messias tão esperado, do Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E para iniciar também essa leitura orante da Palavra de Deus, vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com a oração do Espírito Santo, iniciemos a nossa oração. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E eu quero convidar você a pegar as Sagradas Escrituras e abrir no livro de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, do capítulo 15, versículos de 29 a 37. E hoje Jesus quer cuidar de nós através desse Evangelho. E então nós iremos no primeiro degrau espiritual, na leitura do texto, entender o que o texto nos diz hoje. Partindo dali, Jesus foi para a margem do mar da Galileia. Subiu a montanha e assentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus, e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. Glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhe: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e nem tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfalecem pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir, num lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se assentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a tua palavra, ela que é viva e eficaz e transforma a nossa vida e o nosso coração. Jesus então estava saindo da margem do mar da Galileia e subiu uma montanha e se assentou nesta montanha.
Quando Jesus então se assenta nesta montanha, uma grande multidão vai ao encontro de Jesus. E iam até ele, levando consigo algumas pessoas que tinham algumas comorbidades, né? Coxos, aleijados, cegos, mudos, outros doentes, pessoas que naquela época eram excluídos da sociedade, eram rejeitados. Para eles, aquelas pessoas não eram ninguém, provavelmente tinham cometido algum pecado, alguém da sua família, e por isso eles sofriam. Então eram as pessoas que eram deixadas de lado, essas pessoas não tinham um olhar da sociedade. E a multidão ficou admirada porque ao colocar essas pessoas com vários problemas físicos diante de Jesus, Jesus cura essas pessoas e eles ficaram admirados, porque os mudos voltaram a falar, os cegos voltaram a enxergar, os aleijados voltaram a andar, os coxos. Então Jesus começa a fazer uma grande maravilha no meio daquele povo, né? E o povo glorifica a Deus. Eles também dão uma resposta a Deus, glorificam o nome de Deus pelas grandes maravilhas, porque aquele povo, ele compreende, né, que Jesus realiza um grande milagre por ação de Deus. Deus está fazendo aquele grande milagre, né? E então Jesus, ele chama os seus discípulos, né, aquelas pessoas que tinham maior intimidade com ele, e Jesus fala que tem compaixão, ele se compadece, ele se inclina, ele tem compaixão daquele povo, né? É como se Deus olhasse, nossa, eu tenho compaixão, o meu coração se compadece da dor desse povo, porque tem 3 dias que eles estão comigo, né? E Jesus entende que eles precisam comer, eles precisam se alimentar. Jesus entende a necessidade desse povo e entende que eles também estão ali num deserto, num ambiente que não era favorável, né? E se mandasse aquele povo de volta, eles poderiam padecer, diz as Sagradas Escrituras para nós, né? Então Jesus pergunta aos discípulos, né, o que eles têm ali para comer. E os discípulos falam que eles têm alguns peixes e alguns pães. Então Jesus pega então os pães, né, dá graças e distribui aos seus discípulos, e os discípulos distribuem também às outras pessoas. E é engraçado que todos comeram e ficaram saciados, e encheu 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, além de Jesus fazer esse milagre, depois da ação de graças, do agradecimento ao Pai pelo pão e pelos peixes que estavam ali, eles se multiplicam e distribuem para o povo, e todos comem, né? E ali nessa passagem está dizendo para nós que era uma multidão. Então não eram pouquinhas pessoas que tinham ali ao redor de Jesus, mas era um numeroso povo que estava ao redor de Jesus. Então Jesus realiza curas e Jesus também cuida dessas pessoas. Jesus cuidou deste povo, né, para que eles não pudessem padecer quando fossem voltar para suas casas, para os seus lares, para suas famílias. Então eu convido você, a partir da compreensão desse texto, a partir do momento que nós compreendemos o que essas pessoas viveram, nós precisamos entender e nos colocar dentro desta palavra. Nós precisamos atualizar essa palavra para hoje, porque a palavra de Deus, ela se atualiza dia após dia, ela se faz nova. Então nós precisamos agora nos colocar dentro desta palavra para entender o que o texto hoje quer dizer para mim, e para isso nós precisamos atualizar, né? Então eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a se imaginar nessa palavra, o que mais te chamou a atenção, o que mais saltou aos seus olhos nesta palavra. Uma grande multidão que ia se assentando diante do Senhor, e hoje nós vivemos isso nessa pandemia, né? Muitas pessoas se colocam também ao redor do Senhor, talvez não presencialmente, porque estão vivendo um isolamento social, mas pela televisão nós também nos colocamos ao redor do Senhor, como coxos, aleijados, cegos, e talvez nós não tenhamos fisicamente, talvez eu não tenha, né, nenhuma dessas comorbidades, talvez eu não seja coxo, nenhum aleijado, nenhum cego, nenhum mudo, e não tenha talvez nenhuma doença física, mas talvez eu esteja coxo, aleijado, cego, porque eu não consigo ver a esperança nesse mundo. Talvez a pandemia tirou de mim a alegria de servir. A pandemia
arrancou do meu coração e eu não consigo ver, eu estou cego, eu não consigo ver mais as maravilhas de Deus, eu não consigo mais caminhar nesse projeto de salvação, eu talvez não consigo mais ler as Sagradas Escrituras e não consigo caminhar na santidade, por isso eu estou aleijado, eu não consigo andar, talvez eu estou coxo, ferido e talvez com tantas doenças. As Sagradas Escrituras dizem aqui que o Senhor curou muitos doentes e quantos de nós estão sofrendo nesta pandemia por causa deste isolamento, estamos vivendo depressão, síndrome do pânico, isolados com medo de sair e Jesus hoje quer curar-nos de todo medo, de toda a opressão que essa pandemia tem trago ao nosso coração, porque Jesus, ele se preocupa conosco, Jesus quer cuidar de nós nesse tempo do advento, é um tempo que Deus quer cuidar de nós, porque o amor de Deus é revelado em nós e é derramado em nós com uma imensidão de graça. O amor é derramado abundantemente em nós e a palavra de Deus quer ser derramada na minha vida. Jesus quer hoje me curar, Jesus hoje quer transformar a minha vida, Jesus hoje quer transformar o meu coração, Jesus hoje quer me dar dignidade de filho de Deus, né? Essa pandemia que isolou também alguns grupos, os idosos muitas vezes foram isolados, pessoas que têm problemas de saúde, e Jesus hoje quer curar o meu coração, quer curar a minha vida, quer me dar uma vida nova, quer resgatar a minha alegria, quer resgatar a minha dignidade de filho de Deus. E a partir deste resgate da minha identidade, desse resgate, dessa restauração da minha saúde física, mental, psíquica, espiritual, eu posso glorificar a Deus também, como essas pessoas que glorificaram a Deus porque foram curadas. Nós também podemos glorificar a Deus, não só pela minha cura, mas pela cura dos meus irmãos. Quantas pessoas têm experimentado também a graça de Deus, o amor de Deus? E aí Jesus também olha para nós e ele percebe também o medo do nosso coração, né? Quantas pessoas ficaram desempregadas e não tem nem o que se alimentar, né? Estão passando por dificuldades. E Jesus também se preocupa com essa realidade da nossa vida. E nós precisamos sim partilhar o pão com o irmão, assim como Jesus deu o pão aos seus discípulos e os discípulos partilharam com a multidão e essas pessoas começaram a comer. Nós precisamos ser esses discípulos também. Se nós temos condições de ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades, se eu tenho condição, eu preciso me colocar agora como esse discípulo de Jesus, que ajuda a outras pessoas, que alimenta a outras pessoas, que leva o alimento espiritual, sim, da palavra de Deus que é viva e eficaz, mas também o alimento do dia a dia, o pão de cada dia, porque muitas pessoas estão passando fome, estão passando necessidade, e Jesus também quer ir atrás dessas pessoas e alimentá-las, porque Jesus se preocupa com a dignidade do homem. Jesus se preocupa quando um filho seu não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que se alimentar direito. Quantas pessoas estão passando fome nesse dia? E Jesus quer usar de mim e de você para alimentar a tantas outras pessoas. Jesus quer usar de nós. E nós também podemos glorificar a Deus, porque se nós dividirmos, se nós partilharmos o pão, fazermos como Jesus, dar graças a Deus pelo pão, dar graças a Deus pelo alimento e partilhar com todos os irmãos, a fome poderá ser diminuída, as pessoas que não têm o que comer vão ser diminuídas e todos vão ser saciados e vão ser cestos, né? E muitas pessoas vão ser saciadas pela graça e pelo amor de Deus. E neste terceiro degrau espiritual, meu irmão, minha irmã, eu te convido neste momento a fazer a sua oração, de se colocar agora diante do Senhor e falar: Senhor, cura-me, cura, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver a sua graça, Senhor, para que eu possa voltar a enxergar, Senhor, cura, Senhor, o meu andar, Senhor, para que eu possa caminhar na santidade, no amor e na misericórdia, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, hoje, Senhor, toca na minha mente, Senhor,
Senhor, e liberta-me, Senhor, neste dia, Senhor, da opressão, Senhor, da ansiedade, Senhor. Eu preciso, Senhor, e a tua graça, o teu amor, ele cura e liberta, Senhor. Por isso eu proclamo na minha vida hoje, eu te convido a proclamar na sua, meu irmão, Deus me ama, Deus me escolheu como filho e eleito, Ele trocou nações e reinos por mim, porque Deus me ama hoje, Senhor. E eu te glorifico, Senhor, também como essas pessoas glorificavam por causa das curas, Senhor, porque eu sei, Senhor, que através desse vídeo da leitura orante da palavra de Deus, muitas pessoas, Senhor, podem ser curadas e transformadas, e nós queremos te glorificar, Senhor, pela graça de Deus que alcança o nosso lar, que alcança a nossa casa, que alcança o nosso coração, Senhor. Eu quero me colocar hoje, Senhor, como seu discípulo, Senhor, para que eu possa ver, Senhor, para que essa cegueira espiritual, mas também a cegueira mundana do mundo, Senhor, para que eu possa ver a necessidade do outro, Senhor, de se alimentar, Senhor, mas que eu possa tomar também, Senhor, uma posição diante de Ti, Senhor, para que eu possa levar o alimento, Senhor, espiritual, mas também o alimento físico, Senhor Jesus. E hoje, Senhor, eu quero me colocar à sua disposição, Senhor, para alimentar, Senhor, as pessoas que estão precisando, que estão necessitadas, Jesus, necessitadas da graça, do amor, da tua palavra, Senhor, mas que estão também necessitadas da graça, do alimento, Senhor, do seu dia a dia, Senhor. Dai-me, Senhor, uma visão espiritual, uma visão, Senhor, física, Senhor, das pessoas que precisam da sua graça, Senhor. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a partir agora para o quarto e último degrau espiritual, e nós precisamos contemplar esta graça de Deus. Deus disse para nós que Ele iria nos curar através dessa palavra, que Ele iria nos alimentar, e eu te convido a meditar e também a contemplar esta palavra, porque Deus é aquele que realiza tudo em todos. Então, meu irmão, minha irmã, contemple a graça de Deus que vai ser realizada. E eu quero deixar hoje um exercício para mim e para você. Jesus disse assim que os discípulos eles iam distribuindo seus alimentos. E hoje eu quero assumir para mim uma posição em cima desta palavra, de olhar e perceber para as pessoas que estão ao meu redor. Isso é contemplar, olhar as pessoas que estão ao redor e que precisam de um alimento físico ou espiritual. E também de tomar uma ação, de levar o pão ao irmão que precisa, o pão físico, o arroz, o feijão que está faltando na casa do irmão, ou talvez o pão espiritual que também está aí, se desfazendo diante das pessoas, a pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. E eu convido você, dessa ação, de ir atrás dessas pessoas que precisam destes dois alimentos, o espiritual e o alimento físico, e de doar, de se doar, como os discípulos fizeram. Meu irmão, minha irmã, não deixa que o outro passe desapercebido. A palavra de Deus pode transformar. E se você não pode sair de casa, uma forma de levar o alimento espiritual é compartilhando este vídeo. Como eu disse lá no início, compartilhe, e também não se esqueça que hoje nós temos a nossa live de superação, que também é uma graça de Deus e que pode alimentar a tantos outros irmãos. Se você não pode sair de casa, se está vivendo um isolamento, prefere ficar dentro de casa, pelo menos envie o vídeo e deixe que a internet também faça esse papel de alimentar espiritualmente. Mas se você pode, leve a palavra, leve o alimento, compartilhe com os irmãos. Vamos ser pessoas solidárias à dor do irmão. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que participa da leitura orante da palavra de Deus. É um prazer estar aqui com você todos os dias, rezando através da leitura orante da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele nos proteja, nos livre dessa pandemia ou de qualquer outra doença, porque o Senhor é aquele quem cuida de nós. Nós estamos unidos e permaneceremos unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um grande abraço e até amanhã.